satisfação que o canal EBD conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu, missionário Márcio Nogueira, mais uma vez estou aqui para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estamos aqui com pão. Este pão aqui feito de trigo simboliza a palavra de Deus. Este pão que está aqui é o alimento para o nosso corpo. Jesus Cristo é o pão da vida. Quem comer do pão da vida jamais terá fome. Então, que nesta lição, meus amados, de número 12, que nós possamos ver os pães da proposição. Eram colocados ali na mesa do tabernáculo 12 pães, em que os coatitas, eles faziam aqueles pães no dia de sábado, e eles colocavam ali na mesa da proposição, uma mesa do tabernáculo, em que era refletida pela luz do candelabro. Ou seja, os famintos de Deus, aqueles que estão com fome de ouvir a palavra de Deus, eles precisam ser iluminados pela luz que é Jesus Cristo, para que todos possam se alimentar, os sedentos possam beber a água da vida, os que estão famintos possam comer do pão. O pão, não pão, por sua vez, feito de fermento, mas o pão não apenas feito com trigo, mas o pão da vida. E este pão da vida é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o verbo que se fez carne habitou entre nós. O verbo é o que? A palavra. Jesus disse na sua palavra em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que esta mesma palavra está presente lá na antiga aliança, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, os irmãos puderem abrir as suas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Que diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus permitiu Israel no deserto durante 40 anos, quando eles estavam peregrinando no deserto, eles passarem fome, eles passarem sede. Deus permite muitas vezes, nos coloca em situações difíceis, para que nós possamos, na dificuldade, depender de Deus, depender da palavra de Deus, para que nós não possamos nos encher de soberba, nos encher de orgulho. Por isso que muitas vezes Deus coloca pessoas no vale, no deserto, para que elas possam viver e depender pela fé. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer na alma de cada um de nós. Por isso que a palavra do Senhor nos mostra que Deus, por 40 anos, ele permitia Israel passar muitas vezes por necessidades físicas, de fome, de sede, para que eles aprendessem a depender não apenas do pão que alimenta o corpo, mas do pão vivo, o pão da vida que desceu do céu. Este pão da vida que desceu do céu é o próprio Jesus, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, os irmãos puderem abrir sua Bíblia, João, no capítulo de número 6, da palavra do Senhor. Vamos ler João capítulo 6, versículo 47 e 48, que nos diz: na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Então Jesus ele fala que ele é o pão da vida. O pão, meus amados, é muito utilizado na Bíblia como um alimento que os judeus, os hebreus utilizavam como alimento básico na refeição, na sua alimentação. O pão sempre foi utilizado pelo povo de Israel na antiga aliança. Se você for observar, por sua vez, o ritual, por sua vez, dos pães da proposição, era algo que no tabernáculo, por sua vez, o sumo sacerdote Arão e os seus filhos, os sacerdotes, eles colocavam ali na mesa 12 pães em 2 fileiras. E aqueles 12 pães simbolizavam o quê? As 12 tribos de Israel. Aqueles 12 pães simbolizavam que Deus estava presente na nação de Israel e que eles, como povo, propriedade peculiar de Deus, que a presença de Deus estava com o povo dele. Não é diferente hoje. A presença de Deus no meio da sua igreja vem por meio da presença, das orações dos santos e das santas mulheres de Deus. Se nós formos observar, quanto mais orarmos, mais a presença de Deus, ela vai encher a igreja de Jesus, a igreja santa do Senhor. E o pão, meus amados, é um alimento que, por sua vez, é um alimento que na Bíblia nós podemos simbolizar como corpo de Cristo. Se você for ver aqui em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 23 e 24, a palavra do Senhor que diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, na Santa Ceia do Senhor, nós usamos também o pão como um símbolo do corpo de Cristo. Amém, meus amados? Então, até aqui o Senhor tem falado conosco, meus amados. Você que já está cadastrado no canal EBD e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, compartilhe com outras pessoas, seus amigos, seus colegas, não é, irmãos? Porque você está evangelizando. Porque nós temos que partilhar o pão. O pão é a palavra de Deus. Quando nós se alimentamos da palavra de Deus, nós estamos comendo o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós podemos ver esta verdade quando, por sua vez, Satanás tentou Jesus no deserto, quando Jesus estava sendo tentado ali no deserto por Satanás. Primeira tentação que Satanás, por sua vez, ele lançou para o Filho de Deus foi que ele transformasse as pedras em pães. Nós podemos ver aqui em Mateus, no capítulo 4, a palavra do Senhor. Os irmãos podem abrir sua Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de número 4, diz assim, meus amados. Vamos ler 3 e 4. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Não era o pão da vida que Satanás pediu. É em pães mesmo, pães para suprir a nossa necessidade fisiológica, nossa necessidade física, necessidade biológica, de fome. Quando alguém está com fome, por sua vez, um pão, ele vai nutrir, ele vai dar energia, vai produzir, por sua vez, força, tem carboidrato, tem energia, e vai sustentar a vida do homem. Mas este pão que Satanás pede é justamente este pão, pão para alimentar o corpo. Mas Jesus Cristo, ele mostra que nós não dependemos apenas do comer, do beber. Muitas pessoas brigam por conta de comida, muitas pessoas brigam por conta de roupa, muitas pessoas brigam por conta de bens materiais, de poder, por ganância de poder, por coisas materiais efêmeras, coisas passageiras. Mas o apóstolo Paulo disse, irmãos, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, é paz,
é alegria do Espírito Santo de Deus. É amor. Quando nós estamos em amor fraternal, em amor em comunhão uns com os outros, com certeza o Espírito Santo de Deus ordena a bênção no meio da sua amada igreja. Por isso que nós não podemos viver em função dos alimentos, em função da comida, da bebida, porque o reino de Deus não consiste apenas de comida e bebida. Jesus Cristo disse a Satanás aqui no versículo 4, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Este pão que Jesus Cristo está falando aqui, meus amados, é justamente a palavra de Deus. Eu incentivo para os diáconos, os presbíteros, todos os obreiros da igreja, continuarem incentivando a escola bíblica dominical. Continuar incentivando a escola bíblica na sua igreja. Nós estamos fazendo a escola bíblica aqui na igreja Assembleia de Deus Missionária nos sábados à noite, devido à construção do templo. Estamos em construção e a escola bíblica ela está sendo realizada no sábado à noite. Mas o que importa é que o ensino do pão da vida, que é Jesus, não deixe de ser realizado no meio da igreja de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, sua alma está sendo alimentada. Sua alma está sendo nutrida por Jesus Cristo, para que você possa ter força para continuar sua caminhada de fé. Até um dia entrarmos na Canaã celestial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o textuário da lição. Se encontra em João capítulo 6, versículo 47 e 48, que diz: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Irmãos, em diversas passagens da Bíblia, o Senhor Jesus, ele fala, eu sou a água viva que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Por sua vez, irmãos, nós podemos perceber com este ensino que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que já desde o Antigo Testamento falou com Moisés ali quando ele disse a Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Se nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Êxodo, logo no capítulo de número... Quando Deus fala com Moisés, por sua vez, e manda Moisés libertar o povo, a nação de Israel que estava ali oprimida no Egito. O faraó estava oprimindo com trabalhos ali, por sua vez, que estavam causando sofrimento, estava explorando os judeus, os hebreus. E Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Quando nós clamamos a Deus, Deus também ele move a sua mão para ouvir a nossa oração. Por isso que é importante a oração, por isso que é importante o ministério da palavra. As duas coisas devem estar andando juntas. Oração e a palavra. Palavra e oração. Vamos para Êxodo, capítulo de número 3. Nós podemos ver aqui no versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Se você for no livro de João, Evangelho de João, nós podemos ver várias passagens bíblicas, Jesus falando que ele é, eu sou, por sua vez, eu sou a porta. Se você for ver aqui em João capítulo 10, da palavra de Deus, abra sua Bíblia, João capítulo de número 10, da palavra do Senhor. Veja aqui comigo, em nome de Jesus. João 10, versículo 9, amém? Que diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então veja aqui Jesus dizendo, eu sou a porta. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, como nós lemos, Jesus diz, eu sou o que eu sou. Não é aquele mesmo
né? Deus que apareceu ali na sarça ardente era o próprio Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, mais um ensino confirmando que Jesus é o próprio Deus. Nós podemos ver aqui, com esta verdade, que Jesus é o próprio Deus, aqui no Evangelho de João. Ainda, peço aos irmãos que abram sua Bíblia em João, no capítulo de número 6, da palavra do Senhor. João, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei João capítulo de número 6, versículo 35, amém? Diz, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Olha, quem comer deste pão vai ter fome, porque aqui é pão feito do trigo, tudo bem, comeu, o organismo vai digerir, vai metabolizar, mas depois vai ter fome novamente. Mas Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, ou seja, esta palavra é o pão da vida. Todo aquele que por sua vez crê em Jesus Cristo não terá fome, por sua vez não terá sede, porque Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Jesus é a água viva que desceu do céu. Aquele que comer do pão, que Jesus é o pão, não terá fome. Aquele que beber da água, não desta água, que quem beber desta água vai ter fome. Mas quem beber da água, que é o próprio Jesus Cristo, não terá sede. Então Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é a luz. Jesus disse ainda lá em João capítulo 14, versículo de número 6, ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por. Então Jesus é Deus. Contrariando os ensinos dos testemunhos de Jeová, infelizmente, que descartam essa hipótese, não é? E Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. É o Verbo que desceu do céu e habitou entre nós. Continuando aqui, meus amados irmãos e irmãs, você que tem acompanhado, né, as pré-aulas da escola bíblica dominical, continue, por sua vez, participando da sua igreja, continue participando dos cultos de ensino da sua igreja, culto de doutrina, culto de ensinamento na escola bíblica, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Por que, meus amados, eu falo isso? Porque vai haver um tempo ainda na terra que muitos eles correrão atrás de ouvir a palavra de Deus, e já aconteceu isso no passado, quando Deus realizou um grande silêncio profético. Foram 400 anos de silêncio profético. Deus não falava com o povo dele. E o povo dele ali ficou ali sofrendo, porque eles queriam ouvir a palavra profética e não tinham. Não há coisa pior para o homem do que ele estar cego. O diabo, ele é o Deus desse século. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando uma pessoa vive em pecado, na incredulidade, na rebeldia contra Deus, contra a palavra do Senhor, tais pessoas, elas por sua vez, elas terão fome um dia de ouvir a palavra do Senhor. Mas infelizmente elas não conseguirão enxergar a verdade bíblica. Por quê? Porque Satanás cega os entendimentos dos incrédulos, daqueles que por sua vez não creem, não obedecem a palavra de Deus. Como nós podemos ver aqui no livro de Amós, abra sua Bíblia em Amós, livro do profeta Amós. Vamos ver aqui o que Deus ainda fala por meio da sua palavra. Livro do profeta Amós. Vamos ler aqui no capítulo de número 6, versículo de número... Eu falei número 6, né? Perdão. É Amós, capítulo 8, versículo 11 da palavra do Senhor. Vamos ler aqui. 11 e 12.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Isso aqui, irmãos, aconteceu durante o período do silêncio profético. Foram 400 anos de silêncio profético, em que o povo de Israel ficou sem ouvir a orientação de Deus, sem ouvir a palavra profética, sem respostas às suas orações. Porque, meus amados, não há nada pior do que um castigo desse, do que a gente não ouvir mais a voz de Deus falando conosco, nós não ouvir mais Deus se manifestando em nosso meio. E não há nada pior do que uma pessoa, ela não sentir mais a presença de Deus na sua vida, ela não sentir mais o mover do Espírito Santo na sua vida. É isso que Deus está falando. Eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uma igreja missionária como esta igreja, ela precisa evangelizar. Ela precisa fazer a missão que Jesus entregou em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A igreja do Senhor deve saciar estes famintos. Aqui de Amós capítulo 11, 8, versículo 11. Porque muitos, eles já estão com fome, não é de fome de pão, meus amados. Porque pão tem muito, padarias tem muitos. Hoje estamos pães de todos os tipos. O que o povo hoje está precisando não é apenas do pão, não é da água apenas para saciar a fome e a sede. O que o povo hoje está necessitando é de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias, aleluia, Deus iria mandar sobre a terra uma fome, mas não fome de pão, para nós saciar nossa carne, mas fome de pão para nós saciar nossa alma. Por isso que nesta lição você possa valorizar o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento genuíno da palavra do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus amados, é isso, caro professor, caro aluno, que você deve focar na lição, né, de número 12, os pães da proposição. Incentivar os nossos alunos, incentivar os professores a valorizar o estudo da palavra de Deus, a valorizar a evangelização. A obra missionária não pode parar. Porque enquanto nós estamos nos alimentando agora da palavra do Senhor, você está ouvindo esta pré-aula, você está se alimentando, a sua alma está se alimentando, está se nutrindo. Jesus, que é o pão da vida, está te dando agora força espiritual para você permanecer na presença do Senhor. Mas tem muitos, milhares e milhares de pessoas neste momento que estão famintas. Mas não é famintas deste pão que eu estou mostrando aqui a você. Não é famintas de comer uma pizza. Não é famintas de comer arroz, feijão, carne. Porque muitas pessoas até têm acesso a todos esses bens, com exceção de algumas pessoas muito mais necessitadas que nem pão têm para comer, que passam fome. Mas essa fome não é a fome da palavra, de alimento apenas. É a fome de ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Se você comer deste pão que nós estamos aqui oferecendo para você de graça, você não vai pagar nada por ele. Você não terá mais fome, porque a fome espiritual, ela vai cessar. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Acompanhado desse alimento espiritual, Deus vai também dar o suprimento que nós necessitamos. Assim como Deus sustentou Israel por 40 anos no deserto, Deus mandava o maná do céu. Eles mandavam ali, por sua vez, o povo de Israel colher o maná cada dia e colocar aqueles gomos na medida certa,
para que eles pudessem ali se alimentando do maná que descia do céu. Deus cuidava do povo dele. Deus também não vai deixar de cuidar de nós, como igreja do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem providenciado para nós roupa, pão, casa, emprego. Deus tem providenciado. Mas o que Deus quer mais de você e de mim é que nós possamos se alimentar do pão, que é a palavra de Deus. Caro professor, incentive seus alunos a serem assíduos na escola bíblica, a não perderem cultos de ensinamento na igreja, culto de doutrina, porque é onde nós crescemos mais na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a Bíblia diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que nós conhecemos a verdade, Satanás ele não passa mais a ter poder sobre as nossas vidas, porque nós somos libertos pela palavra de Jesus. A verdade prática diz, a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela a vida é impossível. Valorizemos a palavra de Deus. Nesta lição de número 12, caro professor, você pode fazer com que seus alunos tenham mais prazer de ler a Bíblia. Ter mais prazer de estudar a palavra de Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, Levítico capítulo 24, versículo do 5 ao 9, que diz: Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimos, e as porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás o incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, o concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Irmãos, é importante frisar na lição, caro professor, caro aluno, que antigamente os pães da proposição eram para ser colocados apenas ali no santuário. No dia de sábado, eles colocavam o pão ali no dia de sábado, que era o dia do Senhor para os povos de Israel. Não é, irmão? Nós sabemos que hoje Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Ou seja, nós não vivemos mais naquela lei mosaica do sábado, em que o povo de Israel tinha que ficar naquele estilo, parados, não podia pegar lenha, não podia cozinhar, porque, meus amados, esta lei não poderia ser passada para nós os gentios, porque nós estamos vivendo na lei da graça. Nós estamos na lei da graça, e Jesus é o Senhor do sábado. Abra sua Bíblia comigo aqui em Mateus. Evangelho de São Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos o pão da vida e ele é Senhor do sábado. Ou seja, nós podemos comer deste pão que desceu do céu, tanto no sábado, como no domingo, como na segunda, como na terça, como na quarta. Coma e se alimente e seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 8, que diz: Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus é Senhor do sábado. Porque nós vamos nos prender a um dia da semana? Se todo dia nós podemos comer este pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Outra coisa que nós não podemos deixar de falar na lição. Hoje, como Jesus Cristo se tornou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão jamais teremos sede, ou jamais teremos fome. Quem beber da água que Jesus jamais teremos sede. Por sua vez, antigamente, na antiga aliança, só quem poderia comer os pães da proposição era o sumo sacerdote Arão e os seus filhos, que eram os sacerdotes. Olha que diferença hoje nós temos da antiga aliança para a nova aliança. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei da maldição. Nós não estamos mais nessa lei mosaica. Hoje nós temos livre acesso ao pão da vida que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Ou seja, hoje todos nós, você, meu caro irmão que está me ouvindo agora, você, sua família, todos nós podemos sim comer do pão que é Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção de Deus, Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo.
Hoje qualquer pessoa tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Se você for ler aqui comigo em Hebreus capítulo 4, da palavra do Senhor, nós podemos com certeza confirmar esta palavra na própria Bíblia Sagrada. Hebreus 4, versículo 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, antigamente só quem tinha acesso ao comer do pão da proposição, com exceção de Davi e os seus companheiros que comeram ali, desobedecendo a ordenança da lei de Moisés, que só quem podia comer era Arão, o sumo sacerdote, e os seus sacerdotes, seus filhos, ou seja, da linhagem de Arão. Davi desobedeceu. Quando ele estava com fome, ele comeu dos pães da proposição, o rei Davi, e os seus companheiros também. Jesus sendo o pão da vida hoje. Você, meu irmão, que não é pastor, você que não é presbítero, você que não tem cargo nenhum na igreja, você, minha irmã, que não tem cargo nenhum na igreja, você tem acesso agora ao pão do céu, que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, né, irmão? Que maravilha, né, irmão? Independente do que você tenha de cargo, você agora tem livre acesso ao trono da graça. Você agora tem livre acesso de comer de graça deste alimento salutar, que é a palavra de Deus. É esta a exortação que o missionário Márcio Nogueira deixa para vocês. Não deixe de comer o pão que é Jesus Cristo. Não deixe de comer do verbo. Jesus sendo o verbo, lá em João no capítulo de número 1, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o verbo simboliza o que, irmão? A palavra. Jesus sendo a palavra, ele é o que? O pão. Aleluias. Se você fazer a comparação, você vai perceber, meus amados, que a palavra de Deus é o pão da vida. Veja aqui comigo, João capítulo 1. Por isso que nós não podemos deixar de ler a Bíblia Sagrada. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Se você for ler aqui mais ainda, em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus era o verbo, Jesus já era a palavra, e ele se fez carne, ou seja, o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer deste pão e não beber deste vinho, ele disse, não tem parte comigo. Ou seja, quem não comer de Jesus, quem não beber da sua água, não tem parte com ele. Porque Jesus e Deus, o Pai, são um só. Jesus e Deus são um só. Não tem divisão, meus amados. Jesus e Deus são um só. Você pode crer nesta palavra, nesta verdade? Jesus e Deus é um só. Veja aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória, e todo louvor, desde agora e para sempre. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 30. Amém? Um versículo pequeno que explica tudo. Diz assim: eu e o Pai somos um. Então Jesus, o verbo que desceu do céu, o pão da vida, a luz do mundo, e o Pai são um. Então Jesus é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus agora. Aceite a Ele, entregue sua vida a Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E nós teremos livre acesso. A partir de agora você comerá deste pão. Você está comendo deste pão da palavra. Deus já está te alimentando. E você vai realmente vencer. Porque quem está na palavra, ele está firmado na rocha. A Bíblia diz isso lá em Mateus 7. Para encerrarmos, amados. Mateus capítulo de número 7.
O próprio Jesus disse aqui, capítulo 7, versículo número 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, se você está edificado sobre a rocha, na palavra de Jesus, você está edificado na palavra de Jesus, você não cai. Pode vir tempestades, pode vir afrontas do inimigo contra a tua vida, a minha vida. Mas enquanto nós estivermos em fidelidade, em santidade, na presença desse Deus poderoso, aleluia, o inimigo ele só se levanta na minha e na tua vida para cair. Porque nós estamos edificados sobre a rocha. Nós não estamos edificados sobre a areia. Mas o motivo, meu caro irmão, minha irmã, para que você valorize, olha, o ensinamento da palavra de Deus, não apenas o ensinamento, mas a obediência à palavra de Deus. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem está na rocha é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Coloque em prática a palavra de Deus. Não vá só para a igreja ouvir a palavra de Deus. Não vá só para a igreja cantar. Não vá só para a igreja pregar a palavra do Senhor. Coloque ela em prática. Aleluia. E assim você será grande no reino de Deus. Você será, por sua vez, exaltado diante dos teus inimigos, como foi Daniel na Babilônia. Por sua vez, tentaram matar Daniel, caluniaram Daniel, tentaram pegar Daniel na lei de Daniel, na lei dos hebreus. Pegaram ele orando 3 vezes, como ele orava 3 vezes ao dia. Daniel foi para a cova dos leões, e na cova dos leões Deus mandou o seu anjo. Jesus foi lá, fechou a boca do leão, e Daniel, ele foi livrado por Deus, porque Deus era com Daniel, porque Deus estava nas orações de Daniel. Continue fiel ao Senhor, não tema a perseguição do inimigo. Se o inimigo se levanta contra o ungido de Deus, ele só se levanta para cair. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pôr em prática a palavra, o pão que nos alimenta, que é Jesus Cristo. Neste momento eu quero fazer uma oração, meus irmãos e irmãs. Você que ouviu esta pré-aula da escola bíblica, eu quero orar por você. Você que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo. Você que deseja pedir perdão aos seus pecados. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento estamos aqui te agradecendo por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra, ela nos alimentar, porque Tua Palavra é o pão que desce do céu para nutrir a nossa alma. Meu Deus, nesta lição, venha salvar e libertar aqueles que ouviram a Tua Palavra. Venha, Senhor, nesta lição, ó Deus, promover, Senhor, despertamento no meio da Tua igreja, para que o Teu povo valorize o ensinamento da palavra do Senhor, que o Teu povo faça o ir de Jesus, enquanto muitos estão famintos de ouvir a palavra de Deus. Deus quer te levantar, Deus quer te dar dom da palavra, Deus quer te usar para levar a palavra àquele que está faminto, sedento de ouvir a palavra do Senhor. Que nesta lição, meu Pai, o Senhor perdoe os nossos pecados, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, salva a alma da condenação eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, como servo do Senhor, eu oro em nome de Jesus. Demônios, saiam desta vida, demônios, batem em retirada deste casamento, demônios, batem em retirada da vida desta irmã, deste irmão, em nome de Jesus. Receba pela fé a sua cura, receba pela fé o seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Continue acompanhando conosco as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Que Jesus abençoe em nome de Jesus.